Você por acaso sabe o que hoverboards e um celular da Samsung têm em comum que fez eles serem banidos de aeroportos? Eu já te adianto que o motivo é bizarro, mas relaxa que eu vou te falar daqui a pouco. O fato é que tecnologias revolucionárias aparecem o tempo todo. O Elon Musk mesmo vive aparecendo na mídia com uma coisa mais louca que a outra. Já foi foguete com ré, carro que parecia gráfico de PlayStation 1, robô autônomo que nem é autônomo, o cara tá sempre a milhão. Mas às vezes, essas tentativas de lançar tecnologias revolucionárias, entre aspas, podem só não sair como esperado. E algumas vezes o resultado é desastroso, criando riscos que ninguém podia imaginar, como por exemplo um veículo que foi considerado revolucionário por gigantes da tecnologia, mas que foi tão ruim que feriu pessoas famosas e até tirou vidas. Você lembra daquele patinete estranho que era usado normalmente por segurança de shopping? Então, aquele era o Segway, e ele foi tão desastroso que churrascou o próprio dono da empresa. Tudo começou no início dos anos 2000, quando o Segway foi apresentado ao mundo como a revolução no mundo da mobilidade. Okay, we have the no hands version. Ele era apoiado desde o início por bilionários como Jeff Bezos e Steve Jobs, que afirmavam que a cidade seria construída sendo projetadas para esse veículo. Olha que moral, né? Com a moral lá em cima, a reputação do Segway era perfeita. Isso até as polêmicas começarem a surgir e a reputação dele ficar manchada para sempre. Turn by turning your body, and to stop, you lean back because there's no brakes at all. I have already hurt myself on it. Twice. Aparentemente o Segway não era um meio de transporte muito seguro e por conta disso diversos acidentes foram causados, inclusive envolvendo pessoas famosas como o ex-presidente dos Estados Unidos, o Usain Bolt e ironicamente o próprio dono da empresa, que literalmente perdeu sua vida depois de tentar dar ré e acidentalmente cair de um barranco com seu próprio veículo Segway. Cabuloso, hein? Só aí já dá pra ver que ele realmente não era o meio de transporte mais seguro possível, né? E essa péssima fama fez com que ele fosse completamente banido de algumas cidades, como São Francisco nos Estados Unidos, e proibido de ser usado em vias públicas em alguns países como Austrália, China e muitos outros lugares do mundo. E com esse show de horrores que virou a reputação do Segway, sua produção foi descontinuada em 2020, e a única revolução que ele trouxe foi na internet, com milhões de vídeos virais de pessoas caindo dele. Imagina comigo, o cenário eram os anos 30, tempos de crise econômica e o início da Segunda Guerra Mundial atormentavam a humanidade. A vida não estava fácil pra ninguém, mas nada disso parecia importar dentro das lojas de calçado, porque lá todo mundo estava empolgado com uma nova máquina que prometia milagres. O nome da máquina era X-Ray Show Fitter, que usava raio-x para literalmente ver os ossos dos pés, e assim dar o ajuste ideal pro calçado da pessoa. Parecia até mágica, né? O sucesso, lógico que foi instantâneo, a máquina virou febre mundial. Só que naquela época pouca gente tinha ideia dos perigos da radiação que uma máquina de raio-x emitia, e a ciência ainda não era muito clara sobre isso, e o público então nem suspeitava da merda que estava rolando. Para eles aquela máquina era só uma solução incrível, sem desvantagem nenhuma, mas no fim a gente sabe que não era bem assim, então durante anos milhares de pessoas, incluindo crianças, ficaram expostas a doses monstruosas de radiação, sem a menor suspeita de que isso pudesse ser minimamente perigoso. E só depois da Segunda Guerra Mundial, quando começaram a surgir relatos dos efeitos pós-bomba atômica, a ficha realmente caiu. Assim a X-Ray Show Fitter virou uma preocupação, não tão grande quanto deveria, mas pelo menos lentamente restrições começaram a surgir. Por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns outros países, começaram a proibir o uso em crianças e limitaram as doses por pessoa. Mas só em 1953 que os Estados Unidos começaram a banir essas máquinas, e as últimas delas só foram proibidas lá na Suíça em 1989. Demorou mais de 40 anos para perceberem que uma máquina de raio-x em lojas de sapato talvez não fosse a melhor ideia. Ironicamente, depois de um tempo em 1999, a máquina foi considerada tão absurda que a revista Time considerou ela uma das piores ideias do século. Mas sabe o que também trouxe uma repercussão mundial em prejuízo gigantesco? O Galaxy Note 7, o celular que literalmente explodiu de vender. O modelo mais novo da Samsung em 2016 estava fazendo um sucesso absurdo e não parava de vender. Mas pro terror da Samsung, uma polêmica começou a se espalhar e alguns relatos começaram a surgir de que os celulares simplesmente estavam explodindo. Hey YouTube, just wanted to post this and share what just happened to my Note 7. A polêmica se espalhou cada vez mais, e para tentar amenizar, a Samsung anunciou que faria um recolhimento de todos os aparelhos, o que custou incríveis 17 bilhões de dólares, que mesmo para a Samsung ainda era uma perda gigantesca. Depois do recall ainda eram relatados constantemente que os celulares ainda estavam explodindo e pegando fogo, deixando óbvio que o problema não tinha sido resolvido de verdade. E como consequência ele foi banido de aeroportos e lugares fechados, simplesmente por ter risco de incêndio. Depois disso eu acho que a Samsung só desistiu mesmo, porque depois ela encerrou a produção do aparelho. Passado toda essa polêmica, a Samsung divulgou o motivo dos celulares estarem explodindo. E a verdade é que tinha uma falha no projeto do celular, e tudo isso juntou com uma bateria de
e depois deles se trocarem de fornecedor. E tudo isso junto fazia com que um curto fosse quase certo, fazendo com que o celular explodisse. 이게 그냥 타는 게 아니라 터지듯이 타는구나. 아, 노트 7 이거요? 예. 터지듯이 타는 게 아니라 수탄이야. E assim o Galaxy Note 7 se tornou um dos maiores desastres tecnológicos dos últimos tempos, que causou uma queda de 7 bilhões de dólares nas ações da Samsung. Meu Deus do céu. E o que causou um belo de um prejuízo, mas não foi em dinheiro e sim em saúde, foi o próximo item da lista. Feito para te dar o bronzeamento perfeito sem precisar de horas no sol. As câmeras de bronzeamento tiveram seu auge nos anos 90 até o final dos anos 2000. Elas eram muito populares e tem até uma cena no Premonição muito perturbadora que aparece uma dessas. Basicamente era uma cama com várias lâmpadas que emitiam raios ultravioleta, fazendo o processo de bronzeamento não ser tão incômodo quanto ficar no sol. As câmeras de bronzeamento eram usadas por ricos e famosos, quase como um símbolo de status, e mostrava como era simples e fácil ter o bronzeamento perfeito. Mas no final dos anos 2000, médicos brasileiros começaram a notar que a taxa de câncer de pele estava muito mais alta que o normal, principalmente em um tipo de câncer que tem a maior taxa de mortalidade, o melanoma. Foi então que estudos mostraram que o uso das camas de bronzeamento estavam causando um aumento de 75% de chance de desenvolver câncer de pele. E para resolver isso, o Brasil foi o pioneiro no banimento dessas camas, vindo logo em seguida a Austrália e diversos outros países. As camas estão banidas desde 2009 no Brasil, e é quase um consenso entre os órgãos relacionados à saúde pelo mundo todo que elas realmente não são seguras para ser utilizadas. Várias clínicas já tentaram entrar com recurso para reverter isso, mas em todos os casos a proibição foi mantida. Isso mostra o quanto essas clínicas de estética ligam de verdade para sua saúde, porque obviamente é uma máquina perigosa para as pessoas, e mesmo assim elas insistem em querer utilizar. Agora, o que não foi só proibido no Brasil, mas também em cidades dos Estados Unidos, aeroportos, shoppings e até universidades, foram os hoverboards. Vários famosos como Justin Bieber e o Wiz Khalifa ajudaram a popularizar os hoverboards lá por 2015. No Brasil eles viraram febre entre as crianças e eram considerados mais brinquedos do que meios de transporte, que era o objetivo original da coisa. Aqui era comum encontrar um desses cheio de neon, tocando música e sei lá mais o que. Basicamente, a versão rica do fidget spinner, já que ele era bem caro até, né? E assim como o Segway, o hoverboard já praticamente foi lançado com as mesmas restrições de segurança, porque legalmente ele se enquadra na mesma categoria do veículo. Inclusive a empresa Segway também fabricava esses hoverboards. Mas não foi essa polêmica que fez ele ser banido de vários lugares, por incrível que pareça. Além dele já não poder ser usado em vias públicas, logo também surgiu um pequeno probleminha. Os hoverboards no geral simplesmente explodiam. Oh my goodness gracious, frightening moments for this Utah family. That's a hoverboard. Exatamente isso que você ouviu. Um aparelho considerado um brinquedo para muitas crianças simplesmente explodia. As baterias de lítio do dispositivo superaqueciam e isso resultava em uma série de acidentes sinistros. Logo, um monte de vídeos de hoverboard pegando fogo viralizaram na internet, fazendo com que sua reputação ficasse manchada eternamente. As consequências da polêmica foi que ele começou a ser proibido em lugares como metrô, aeroportos e mais um monte de lugar, assim como você tá vendo aí nessa lista gigantesca, simplesmente porque ele trazia sérios riscos de incêndios, e também de acidentes terríveis, né, porque ele explodia. Enfim, bizarro, né? Antes de comprar um desse, pensa bem se você quer um risco de virar churrasco à toa. Hoverboard is on fire. What is going on, dude? Sabe o que também trouxe sérios riscos para as crianças? Relógios inteligentes. Pode parecer estranho, eu sei, mas hoje em dia existem pais tão super protetores que existem relógios inteligentes para suprir essa demanda. Os smartwatches para criança apareceram para tentar dar mais controle aos pais sobre os filhos e o ambiente que eles estão frequentando. Através de um aplicativo era possível acessar funções como poder escutar o ambiente, tirar selfies e saber a localização do seu filho sem sinalizar nada no relógio. O problema é que, segundo a agência reguladora de telecomunicações da Alemanha, esse relógio era facilmente hackeável, com técnicas básicas de invasão. Ou seja, um relógio que disponibilizava todas as informações sensíveis de uma criança, que serviria na teoria para proteger seu filho, não tinha o mínimo de ferramentas para prevenir técnicas de invasão básicas. Não me parece uma coisa muito inteligente de se comprar. O resultado foi que em novembro de 2017, a Alemanha proibiu a venda de smartwatches voltados para crianças, devido a vulnerabilidades absurdas. Além da proibição da venda, os pais que já tinham adquirido esses dispositivos foram aconselhados, entre aspas, de novo, a destruí-los para evitar a penalidade legal. Bom, no vídeo de hoje a gente aprendeu que a vaidade às vezes pode causar desastres, que a superproteção só piora as coisas e que baterias explodem.
Então se você gostou, deixa o like e se inscreve pra ver mais coisas desse tipo. Me conta qual dessas foi mais bizarra. Pra mim foi o Segway, que ironicamente deu um fim no próprio dono. Valeu pela companhia, valeu, falou!